A Ferrari chega a Singapura com uma pergunta que todos querem responder. Conseguirá voltar à vitória? Porque sejamos claros, se a Ferrari quer ganhar pelo menos uma corrida nesta temporada, tem de o fazer numa pista favorável. E uma dessas pode ser, por exemplo, Singapura. De facto, Leclerc acredita quer voltar às vitórias. Mas não só, temos também de falar sobre o futuro do piloto monegasco, porque disse que em 2027 poderá mudar de equipa, e depois veremos quão concreta é essa possibilidade. Temos de falar sobre o bônus que a McLaren receberá ao vencer o campeonato de construtores, e sobre o crescimento em termos de receitas que a equipa de Woking teve. E finalmente veremos o que Leclerc disse sobre as possibilidades de Verstappen de ganhar o título. Futuro na casa Mercedes, porque Toto Wolff ainda não renovou George Russell. Mas quem é que interrompeu a negociação? Antes de começarmos, por favor, deixem um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhe. A Ferrari chega a Singapura com uma pergunta que arde na mente de todos os fãs. Será finalmente o momento certo para vencer? Primeiro deveria ter sido Monza, depois Baku. A primeira vitória da temporada continua a escapar, mas Charles Leclerc não quer desistir e volta a apontar o objetivo precisamente no circuito citadino mais extremo do calendário. O fim de semana de Marina Bay é um dos desafios fisicamente mais duros para os pilotos. O calor opressivo, a umidade que te tira o fôlego e um asfalto que não perdoa erros. Mas Leclerc nunca conseguiu levar o carro vermelho ao lugar mais alto neste cenário noturno que parece feito de propósito para colocar pressão. No entanto, o monegasco teve uma oportunidade em 2019, mas aí a vitória foi dada a Sebastian Vettel, a sua última vitória na Ferrari. Durante um evento com os patrocinadores, a Ferrari partilhou as suas sensações na véspera. Leclerc afirmou que a temporada até agora tem sido complicada, nunca conseguimos atingir o nível que desejávamos como equipa. A nível pessoal, sinto-me forte e quero colocar a Ferrari na frente, talvez já neste fim de semana. Singapura é uma pista que adoro. Os circuitos citadinos são um desafio constante, os muros estão muito próximos e obrigam-te a dar o máximo. A SF25 aqui pode ter algumas armas a mais. O traçado de Marina Bay exige grande tração na saída das curvas e uma excelente gestão do grip mecânico. Dois aspectos que por vezes já mostraram pontos fortes na Ferrari. O verdadeiro desafio continua a ser a temperatura dos pneus. Com o asfalto quente e o risco de sobreaquecimento da traseira, o equilíbrio será fundamental. Se a equipa conseguir fazer com que os pneus macios e médios trabalhem bem, sem os degradar demasiado cedo, então poderá realmente disputar a vitória. Não será fácil, pois a Red Bull e a McLaren continuam a ser as favoritas no papel, mas num circuito onde o erro está ao virar da esquina e o safety car é quase uma certeza, a estratégia pode mudar tudo. Um arranque limpo, uma qualificação agressiva e a capacidade de manter-se na janela dos pneus poderiam abrir uma oportunidade que em Monza e Baku se fechou no momento mais crucial. A Ferrari não vence desde 2023 em Singapura com Sainz. Agora o sonho é repetir, mas com Charles à frente. O monegasco está faminto, disse-o claramente, quer transformar a frustração em algo concreto. Domingo pode ser a noite certa para reescrever uma temporada até agora cheia de oportunidades perdidas. E estou certo de que Leclerc acredita realmente que pode vencer neste fim de semana. O importante será preparar o carro desde sexta-feira, ter um bom sábado, fazer uma boa qualificação, colocar-se à frente e depois tentar gerir na corrida. De facto, em Singapura, a qualificação fará grande parte da diferença durante todo o fim de semana. Se a Ferrari já partir na primeira ou segunda fila, poderemos ver uma Ferrari que pode lutar pelo pódio e pela vitória. Pelo contrário, se víssemos um Ferrari fora dos primeiros 5 durante o sábado, então será difícil apontar para o pódio. Leclerc adora os circuitos urbanos, é rápido, consegue aproveitar cada centímetro da pista, e é isso que fará a diferença também neste fim de semana. Sabemos o quão forte é o Leclerc em Mônaco e o quão forte é também aqui em Singapura. Nos últimos anos, acho que Leclerc tem sido subestimado nesta pista e este ano pode estar ainda mais forte. Contudo, é crucial para a Ferrari acertar no setup e não ser forte só na sexta-feira, mas durante todo o fim de semana. Com apenas 8 vitórias na carreira, Leclerc quer conquistar a 9ª. Não só porque seria uma vitória importante para si mesmo, mas mais porque é uma vitória importante para a equipa. Numa temporada tão complicada para a Ferrari, conquistar uma vitória mudaria tudo? Pelo menos podes dizer que tiveste uma temporada difícil, mas com um triunfo na temporada. Com uma temporada semelhante à de 2023, se quisermos. E o próprio Leclerc que se manifestou também sobre a questão da grelha invertida e das corridas sprint. A grelha invertida não é um tema novo porque já é utilizada na Fórmula 2, com as primeiras 10 posições invertidas na corrida sprint de sábado. Contudo, na Fórmula 1, a ideia tem sido sempre rejeitada pelos pilotos e pelos adeptos, por ser considerada demasiado distante da essência do campeonato. Agora, no entanto, o piloto monegasco abre uma brecha. A grelha é invertida não no fim de semana normal, não na corrida de domingo, mas poderia ser testada na Sprint Race.
Não acredito que deva fazer parte do ADN da Fórmula 1, mas nas corridas sprint poderia fazer sentido. E por que esta abertura? Leclerc explica que hoje as corridas sprint são frequentemente procissões aborrecidas. Todos pensam em não estragar nada tendo em vista o grande prêmio propriamente dito, e portanto há poucas ultrapassagens e pouco espetáculo. Inverter a grelha poderia mudar as dinâmicas, obrigando as equipas a arriscar mais numa corrida curta sem comprometer o Mundial. Além disso, Leclerc também disse que a quantidade de corridas sprint que temos hoje parece-lhe adequada, não iria além disso. E aqui insere-se também um comentário indireto sobre a direção da Fórmula 1, mas espetáculo é bom, mas não à custa de perder a substância técnica e estratégica que torna a categoria única. O que significa realmente? A ideia de uma grelha invertida nas sprint races poderia abrir cenários interessantes. Quem parte de trás com um carro rápido seria obrigado a ultrapassar, enquanto quem parte à frente com um carro mais lento poderia defender-se até o limite. Haveria verdadeiras lutas, mais imprevisibilidade e mais espetáculo para o sábado sem alterar o domingo. Mas Leclerc reitera, a corrida principal não se toca. O ADN da Fórmula 1 mantém-se intacto. Gostaria de saber a vossa opinião, pois é a mais importante, já que os pilotos, as equipas e quem gere a Fórmula 1 podem expressar-se. Mas somos nós, os adeptos, que apreciamos a Fórmula 1, e portanto qualquer mudança deve passar também pela nossa aprovação. Seriam mais a favor ou contra a ideia de uma grelha invertida para o sábado nos fins de semana com a corrida sprint? Talvez se pudesse propor uma grelha invertida, não de toda a grelha, mas dos primeiros 10, mas também aqui teria de se mudar o fim de semana da corrida sprint, porque depois as qualificações da sprint perderiam significado e, portanto, terias de voltar à ideia original de ter uma sessão de qualificação válida para a corrida sprint e para a corrida principal. Assim, na corrida sprint partes de trás e na corrida de domingo partes à frente, caso contrário perderia significado. Concordo que a corrida de domingo não deve ser alterada, mas poderiam ser feitos alguns experimentos para tornar a Fórmula 1 mais dinâmica e mais apelativa ao sábado, porque é verdade que as corridas sprint atualmente são aborrecidas, são verdadeiras procissões. Quanto ao número de corridas sprint, como está agora é o correto, não iria além, até porque os fins de semana de corrida sprint não são apreciados por nós, os fãs atualmente. São fins de semana que fazem os circuitos ganhar mais, e isso é evidente, porque a sexta-feira ganha ainda mais significado ao atribuir as posições na grelha para o sábado. No entanto, também aqui seria necessário rever um pouco todo o fim de semana sprint. Concordo com as palavras de Leclerc sobre isto. O ADN da Fórmula 1 não deve ser desvirtuado, mas experimentar algumas inovações ao sábado poderia ser algo bastante positivo. Contudo, gostaria de acrescentar mais uma consideração. O ponto-chave não é tanto tentar tornar o fim de semana mais espetacular, mas sim tornar os carros mais difíceis de conduzir e mais pequenos, de forma a facilitar as ultrapassagens. Esse é o ponto-chave que deve ser melhorado nos próximos anos, porque se não melhorares isso, podes alterar a grelha de partida, mas as ultrapassagens não acontecerão. Portanto, queremos carros com menos carga aerodinâmica, um pouco mais pequenos e que privilegiem também o estilo de condução, o talento do piloto que faz ultrapassagens nas curvas e não na reta. Queria dizer isto para fazer uma observação final. Vamos ouvir também as palavras de Leclerc sobre Verstappen? Penso que o Max não está a deixar nada por fazer. A Red Bull deu um grande passo em frente e agora está a um nível muito alto. No entanto, não acredito que estejam a dominar novamente, ainda está muito próximo com a McLaren. Mas o Max está a fazer um trabalho melhor neste momento, portanto, parabéns para ele. Depois o Monegasque coloca um travão à hipótese de uma recuperação total. Se o Max ganhasse o título, ficaria muito surpreendido. Espero que a disputa seja entre Piastri e Norris. Para Leclerc, que está a viver uma temporada de frustração sem vitórias, são palavras que soam também como uma autocrítica velada. Está em quinto no campeonato e sabe que ainda falta o salto para realmente lutar. O holandês, por outro lado, mesmo com uma Red Bull que não é perfeita como nos anos anteriores, continua a fazer a diferença. E depois houve uma crítica direta de Jacques Villeneuve, que declarou que Charles talvez esteja a começar a perceber que nunca será campeão do mundo. E é um comentário pesado que reflete a urgência de resultados verdadeiros para o Monegasco. E aqui chegamos ao ponto-chave. Leclerc mudará de equipa em 2027? E aqui devemos abrir um capítulo porque nestas semanas muitos títulos falam de Leclerc pronto a deixar a Ferrari. Mas a verdade é muito menos sensacionalista e muito mais simples. O agente de Charles Leclerc, Nicolas Todt, está a fazer o seu trabalho. Fala com outras equipas e não é uma traição, mas sim uma questão de rotina. O que está realmente a acontecer? A Ferrari está a viver uma das piores temporadas dos últimos anos. 0 vitórias, um SF25 que desiludiu, Hamilton que tem dificuldade em integrar-se e Leclerc que está frustrado após 7 temporadas sem o título. Neste terreno já bastante frágil, bastou que alguém escrevesse que Nicolas Todt manteve conversações com a McLaren, Mercedes e Aston Martin para desencadear um caos mediático.
Mas no paddock isto é a normalidade, digamos. Acontece com o Verstappen, que fala com a Mercedes, com Piastri, que fala com a Ferrari, com todos os pilotos de topo. É uma forma de compreender os cenários, preparar os planos B e proteger o futuro dos seus pilotos. Não significa que os pilotos já têm as malas feitas. Então, por que esta notícia sobre Leclerc está exagerada? O problema não é a notícia em si, que nem é uma notícia de verdade, mas como é apresentada. Vamos ser claros, Charles Leclerc, como mencionado no vídeo de ontem, tem contrato até 2029 e cláusulas de saída ligadas aos resultados a partir de 2027. Isto é comum entre os grandes, até Verstappen e outros têm cláusulas de escape parecidas. O verdadeiro ponto é outro. A Ferrari deve construir um carro vencedor para 2026 para convencer Leclerc a permanecer no futuro. Se o projeto com o novo regulamento técnico for competitivo, Leclerc ficará e poderá finalmente disputar o título. Se for um fracasso, então sim, as cláusulas tornar-se-ão interessantes para Leclerc. Mas tudo isso ainda está distante e é hipotético. Transformar conversas normais de mercado em traições inventadas serve apenas para desestabilizar um ambiente já complicado. A Ferrari está a passar por um momento de crise e não é necessário adicionar mais pressão. Em vez disso, é importante concentrar-se em como a SF25 se perdeu na execução e no que é necessário para 2026. Leclerc não é o problema, ele é aquele que nos últimos 7 anos continuou a dar tudo, apesar dos erros e desilusões, mantendo vivo um projeto que muitas vezes não o apoiou. Portanto, a realidade é que a Ferrari deve trabalhar em silêncio e finalmente entregar um carro competitivo a Leclerc. O piloto monegasco deve manter-se concentrado e ter confiança em 2026 e depois o mercado de pilotos evoluirá no próximo ano. Mas até hoje não há nenhuma saída anunciada, né? Há apenas um gestor que está a fazer o seu trabalho e está a falar com os meios de comunicação, está a falar com as várias equipas, para tentar encontrar acordos a longo prazo para o seu próprio piloto no caso de não estar satisfeito com o desempenho da sua equipa atual, ou seja, a Ferrari. Portanto, esta é a minha opinião franca e direta sobre Leclerc. E sobre a questão que gira em torno das palavras de Nicolas Todd e sobre a possibilidade de Leclerc poder deixar a Ferrari em 2027. É uma opção possível. Nicolas Todd está a falar com várias equipas, mas até hoje ainda são rumores de mercado. Não devemos alarmar-nos. Se a Ferrari for competitiva nos próximos anos, Leclerc permanece até 2029, porque as cláusulas de saída estão ligadas aos resultados do piloto monegasco e da equipa. Dito isto, ouçamos as palavras de Luca Cordero de Montezemolo. O ex-presidente falou novamente sobre a Ferrari. Quando a equipa anunciou a chegada de Hamilton em vez de Sainz, o objetivo era trazer para Maranello experiência, carisma e, digamos, mais chances de vencer. Mas após quase uma temporada, o balanço é amargo. Lewis Hamilton tem dificuldade em encontrar a sintonia com a Ferrari SF25 e ainda está sem pódios e na classificação está atrás do colega de equipa. Por outro lado, Sainz, enviado para a Williams e quase descartado, está a demonstrar que está longe de estar acabado. Depois de um início difícil, a Baku levou a equipa inglesa ao pódio pela primeira vez desde 2017 e ganhou o título de piloto do dia. O ex-presidente da Ferrari declarou que, para ele, hoje Verstappen é de longe o número 1. Mesmo na última corrida, a Baku, em condições difíceis, nunca perdeu o controle, é sempre rápido e nunca comete um erro. E depois fez uma referência à antiga dupla da Ferrari, Sainz e Leclerc, que eram uma dupla muito boa. E por fim acrescentou uma frase que soa quase como uma crítica. Em resumo, Montezemolo não está totalmente convencido das escolhas realizadas e a mensagem parece ser direcionada também àqueles que decidiram apostar completamente em Hamilton. Em síntese, até o presente momento, Lewis Hamilton chegou com a reputação de superstar e a intenção de disputar o título, mas ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio desejado. A única vitória parcial é a da Sprint Race na China e 3/4 lugares em corrida, muito pouco para um 7 vezes campeão do mundo. Leclerc, por outro lado, é mais constante. Conquistou 5 pódios, tem 44 pontos a mais que o companheiro e alcançou uma sólida 5ª posição no campeonato. O golpe de cena que a Ferrari esperava nunca chegou. Entretanto, Sainz relança o outsider. O espanhol está a recuperar a cena e depois de ter sido praticamente descartado, agora mostra solidez e velocidade. Acho que Hamilton ainda precisa provar que pode fazer a diferença em vermelho. Sainz mostra que a Ferrari talvez tenha subestimado seu valor. Contudo, na minha opinião, Sainz não tem as qualidades para ser campeão do mundo na Ferrari. Enquanto Hamilton sim, mas devemos voltar a falar da McLaren e ver por que é a favorita em Marina Bay, em Singapura. De facto, a McLaren chega a Singapura com uma missão clara: vencer e colocar um peso significativo no título de construtores. Depois de 2 fins de semana difíceis em que Verstappen e a sua Red Bull encontraram nova competitividade entre Monza e Baku, Singapura poderá trazer a MCL 39 de volta à sua zona de conforto.
Por que Singapura é ideal para a McLaren? O circuito de Marina Bay exige alta carga aerodinâmica, ótima tração e uma ampla janela de afinação. Exatamente aquilo em que a McLaren se destaca este ano. Vimos isso também em pistas semelhantes como Mônaco e Hungria, onde a McLaren dominou. Enquanto em circuitos com baixo apoio aerodinâmico, como por exemplo Canadá, Monza e Baku, a McLaren teve mais dificuldades. Portanto, poderíamos ver uma McLaren e também uma Ferrari mais competitivas, como vimos na Hungria, por exemplo. A aerodinâmica e a gestão mecânica são os pontos fortes de Woking, assim como a gestão dos pneus, a ativação rápida e as temperaturas permanecem estáveis mesmo com o calor úmido de Singapura. Isto é um problema para a Ferrari, que em 2024 sofreu imenso, especialmente na qualificação. Portanto, esperamos que a McLaren volte a estar na frente este fim de semana, mas aqui não terá a vantagem de eficiência aerodinâmica vista em Monza e Baku. Ferrari poderá ser mais competitiva até mesmo que a Red Bull. E atenção que a McLaren quadruplicou os lucros em relação ao ano passado e a faturação subiu para 714 milhões de dólares. Observemos o crescimento econômico da equipa de Woking. Em 2023, a McLaren encerrou com lucros em torno de 13 milhões de libras, mas em 2024 alcançou 54 milhões de lucro líquido, com receitas a crescer quase 100 milhões num só ano, graças às vitórias no Mundial, aos prêmios F1 aumentados e aos patrocinadores que perceberam o retorno mediático da marca Papaya. E é um salto enorme se pensarmos que há poucos anos a McLaren estava à beira do colapso devido à queda na procura de supercarros de estrada durante a pandemia. Foi então que Zac Brown foi à procura de capitais, trazendo a MSP Capital, que tinha avaliado a equipa em cerca de 560 milhões de libras. Hoje, a mesma McLaren está avaliada em mais de 3,7 mil milhões de libras, mais de 5 mil milhões de dólares. O crescimento de valor mais notável na história recente do desporto. O ano de 2024 foi perfeito porque Norris e Piastri trouxeram de volta o título de construtores para Woking após 26 anos e colocaram a equipa à frente de gigantes como a Red Bull, Ferrari e Mercedes. E tudo isso beneficiou a McLaren, que a partir de 2026 terá também como patrocinador principal a Mastercard, com um acordo estimado em 100 milhões de dólares por ano, e a cota de prêmios da Fórmula 1 subirá para mais de 90 milhões anuais graças aos sucessos. E este é o efeito de Zac Brown, que trouxe muitos patrocinadores para a equipa e aumentou o valor da McLaren com ativos de Big Tech. Portanto, será interessante ver este ano com a vitória do título de construtores e também a vitória do título de pilotos, que é provável que seja conquistado por um piloto da McLaren, seja Norris ou Piastri. Será interessante ver quanto subirá o valor financeiro da equipa McLaren. E para vencer já em Singapura o título de construtores, a Mercedes não deve ganhar 31 pontos ou mais sobre a McLaren e a Ferrari não deve ganhar 35 pontos ou mais sobre a McLaren. Em termos práticos, basta que um dos dois pilotos da McLaren termine pelo menos em quinto lugar para eliminar a Ferrari e pelo menos em terceiro para eliminar a Mercedes. Em suma, é necessário um fim de semana normal para Norris e Piastri, nada mais, para vencer o campeonato de construtores já em Singapura. Portanto, é muito provável que a McLaren vença o campeonato de construtores neste fim de semana em Singapura, porque basta que tenha um fim de semana normal com ambos os pilotos à frente, no máximo um dos dois pilotos pode chegar em terceiro com Max Verstappen a infiltrar-se entre os dois ou a tentar lutar pela vitória, mas no cenário de um fim de semana normal, a McLaren vence os construtores. Claro, também há a possibilidade de chuva neste fim de semana. Pode haver um safety car. Existem muitas incógnitas em Singapura que podem mudar a corrida. Portanto, nada está ainda decidido. Mas temos de falar também do contrato de George Russell e como a Mercedes agora está a acelerar as negociações enquanto Russell quer abrandar estas negociações. De facto, a telenovela entre George Russell e a Mercedes está a viver uma reviravolta surpreendente. Após meses em que parecia ser a equipa de Brackley a ditar as regras, à espera de perceber se Max Verstappen poderia realmente libertar-se da Red Bull e tornar-se disponível para 2026, agora, segundo Jacques Villeneuve, é Russell quem tem a faca e o queijo na mão. De facto, no GP da Hungria parecia que tudo estava resolvido, Verstappen declarou publicamente que permanecerá na Red Bull e Toto Wolff tinha confirmado a intenção de continuar com a dupla Russell-Antonelli para o novo ciclo técnico de 2026. E portanto, parecia que a renovação do contrato de Russell era iminente. Mas Russell está à espera porque a verdade é simples. Quem poderia assinar hoje pela Mercedes no lugar de Russell? Nenhum piloto de topo está livre. Verstappen assegurou o seu futuro com a Red Bull até pelo menos 2027. E também os outros pilotos têm contratos sólidos. Russell está atualmente em quarto no Mundial de Pilotos, à frente de muitos outros. Compete com Verstappen por um lugar no pódio do campeonato atrás dos dois McLaren. Por isso, até hoje, ambas as partes dizem que não há pressa. As conversações estão a correr bem, mas este adiamento envia uma mensagem clara. Russell não esquece a espera imposta pela equipa quando cortejava Verstappen.
Agora cabe a ele fazer valer o seu próprio valor e negociar um acordo mais forte, também ao nível de empenho, marketing e presença fora das pistas. O mercado de pilotos parece parado, mas na realidade os jogos de poder já começaram. A Mercedes tentou olhar além de Russell, mas até hoje não há ninguém disponível, e assim, em 2026 as duplas de pilotos serão estas que já estão garantidas. No entanto, certamente Russell quererá um contrato a longo prazo com a Mercedes que vá para além de 2027. É preciso ver se Toto Wolff quer conceder este contrato a Russell ou se pretende apostar em contratar Verstappen a partir de 2027, caso o piloto holandês decida deixar a Red Bull. Deixem-me saber nos comentários a vossa opinião sobre todos os temas que abordamos no vídeo, desde o mercado de pilotos e a opção de Leclerc poder sair da Ferrari, as palavras de Montezemolo sobre o contrato de Russell na Mercedes e também ao crescimento da McLaren do ponto de vista financeiro e ainda sobre a luta no campeonato de construtores. Quem acham que é o favorito este fim de semana em Singapura? Estou curioso para ler e responder aos vossos comentários. Como sempre, deixem um gosto, subscrevam e ativem as notificações para não perderem vídeos sobre F1 e Ferrari. Aqui na Lacetuto voltaremos a